Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao enunciado do problema. O texto diz o seguinte: uma esfera E de massa mzão e raio 4R homogênea possui a aceleração da gravidade G em sua superfície. Após determinar G, foram feitos dois buracos A e B de raios 2R. O buraco B foi mantido oco e o buraco A foi inteiramente preenchido com material com 6 vezes a densidade de mzão. Determine a aceleração da gravidade exercida pelo sistema descrito no ponto P, distante R do centro do buraco B e alinhado com os centros A, B e E. Bem, então, a ideia aqui para resolver esse problema seria basicamente encontrar primeiro qual é a gravidade G na superfície do planeta emissão, tá bom? Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar a seguinte expressão. A força elétrica, ela é escrita como K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. A força gravitacional, ela é escrita como sendo G M1 M2 dividido por R ao quadrado. Perceba que elas possuem muitas semelhanças, né? O inverso do quadrado é a distância, proporcional ao produto entre duas grandezas características, tá? Então, esse meu K, ele corresponde ao G. Se esse meu K, ele corresponde ao G, e o meu K vale 1 sobre 4π epsilon zero, quer dizer que o meu epsilon, ele é equivalente a 4πg. Tá, professor, por que isso daí seria útil, então? Porque eu posso escrever a lei de Gauss para a gravitação. Veja que para a eletricidade, a lei de Gauss, ela fica a integral dupla de E escala dA é igual a Q int sobre epsilon zero. Já para a gravitação, vai ficar a integral dupla de G escala dA igual a menos, porque ela vai ser sempre atrativa, tá bom? Isso aqui é questão de notação. A massa interna da região que eu estou pegando, dividido por, bem, aqui era para ser epsilon zero, né? No lugar de epsilon zero, eu vou colocar o quê? 1 sobre 4πg. Então, 4πg ele vai subir. Ou seja, isso aqui vai ficar, então, ó, 4πg vezes a minha massa interna. Perfeito? Então, está aqui a lei de Gauss para gravitação. Professor, vamos aplicar, então. Imagine que você tenha bem aqui um planeta, que ele tem um raio Rzão, tem uma densidade ρ, e eu estou interessado em calcular quanto é que vale a gravidade no interior dele. Vou montar aqui uma superfície gaussiana no seu interior, e aí eu vou pegar um ponto a uma distância, por exemplo, Rzinho, vou pegar um ponto P aqui interno, e aí eu vou escrever minha lei de Gauss. Vai ficar o seguinte, ó. G vezes a integral de dA para esse sistema corresponde à área dessa superfície gaussiana, a área de vermelho. Então, para a área de vermelho, temos aí 4πr ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 4πg vezes a minha massa interna. Acontece que a minha massa interna eu posso escrever como sendo a densidade vezes o volume. E o volume é contido só dessa parte aqui interna, do interior dele, da parte vermelha, né? Que eu tenho massa. Então, vai ficar a densidade vezes 4/3 de π Rzão ao cubo. Então, daí o que eu faço? Ó? Eu vou simplificar esse π ao quadrado com esse aqui. Eu vou simplificar esse r ao quadrado com esse r ao quadrado aqui, né? Esse 4π com esse 4π. E o resultado que encontramos é esse aqui, ó. O G vai ficar igual a menos 4/3 de π ρ g Rzinho. Então, aqui é a gravidade no ponto interno da Terra. Perceba que se a Rzinho é igual a zero, a gravidade no centro ela é nula. Diferente do potencial, né? No potencial temos
potencial no centro da Terra não é nulo, lembre-se disso. É 3/6 do potencial da superfície. Mas é outra história, só um lembrete. E, professor, caso eu queira calcular um campo externo, se eu tiver agora uma região como essa daqui, ó, que é uma região externa, superfície externa, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui uma outra letra, tá? Para não confundir. Então, vou colocar bem aqui e vou chamar de Z. Eu vou botar uma distância Z do centro. Então, não vai mudar muita coisa, porque agora vamos ter o seguinte, ó. G multiplica 4π Z ao quadrado, que é justamente a distância que eu tenho aqui, ó. É o volume da minha gaussiana, ok? Isso aqui vai ficar igual a menos 4π G ρ vezes a massa interna. A massa interna é só a região de azul, tá? Então, para a região de azul, vai ficar 4/3 de π Rzão ao cubo. Então, nesse caso, eu vou poder simplificar aqui, ó, o 4π com o 4π, e a minha expressão ela vai ficar um pouquinho diferente, né? Ela vai ficar assim, ó, G igual a menos 4/3 de π ρ G Rzão ao cubo dividido por Z ao quadrado. Olha aí que bacana. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Para pontos internos, a gravidade no interior, eu posso escrevê-la como sendo 4/3, aqui eu estou colocando módulo, tá? 4/3 de π ρ G Rzinho. Para pontos externos, eu posso escrever como sendo 4/3 de π ρ G Rzão ao cubo dividido por Rzinho ao quadrado, onde Rzinho é a distância do centro até o ponto desejado. Vamos então à solução do problema. Eu vou apagar aqui para resolver o problema. Então, como é que eu vou resolver, galera? Vamos fazer aqui uma superposição. Eu vou simplesmente somar os campos, tá? O campo gravitacional no ponto P, ele deve ser a soma do campo gravitacional da minha esfera E mais a soma do campo gravitacional da parte B e da parte A. Eu devo simplesmente realizar essa soma. Felipe, quanto é que vale mesmo o G, hein? O que ele chama na questão aí? O campo gravitacional na superfície de E. Bem, para a superfície de E, a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Vai ficar G, é o G da superfície de E, ele fala que vale G, né? Corresponde então a 4/3 de π G ρ vezes o raio. O raio, ó, é 4R. Então, bem aqui eu vou escrever como sendo 4R. Ou seja, aonde tiver essa expressãozinha, 4 vezes 4, ó, 16/3 π ρ G R, eu posso trocar pelo meu G. Então, isso daqui vai ser importante porque ele não forneceu alguns outros dados aí, né? Ele quer em função de G. Então, isso aqui é o campo gravitacional na superfície de E. Tá, Felipe, então, como é que vai ficar essa superposição mesmo? Ela vai ficar do seguinte modo, ó. Primeiro, eu vou pegar o campo de E. Então, aqui vai ser o da minha esfera E, que tem uma densidade que vale ρ. E aqui é o meu Rzinho, onde eu vou colocar o meu Rzinho, é um ponto interno a ela, né? Então, a distância aqui, ó, é 2R mais R. Então, meu Rzinho é igual a 3R. Então, isso aqui é para minha esfera E. Eu vou colocar aqui para minha esfera A, qual é a situação, ó. A configuração que eu tenho é essa, né? Do centro até o ponto P, que é meu Rzinho. Para a esfera A é menor, né? Então, vou fazer o desenho aqui um pouco menor. A gente tem um ponto aí externo, tá? Então, meu ponto P, ele está bem aqui. Ele está a uma distância Rzinho. Então, a gente vai ter aí, ó, 6ρ, que é a densidade. Ok? 6ρ é a densidade e a distância Rzinho vai estar quanto?
vai estar 2R mais 2R mais R, ou seja, 5R. Então, Rzinho aqui é igual a 5R. E a gente vai ter para o ponto B, desculpa, para a cavidade B, né? Então, para a cavidade B, você vai ter um ponto interno, tá? O ponto P está bem aqui. Aqui é o meu B, aqui é o A, aqui é o E. Essa distância é minha variável, né? Que é o Rzinho que eu estou chamando. Então aqui eu tenho menos ρ, porque eu tenho um buraco, ok? Eu tenho uma cavidade e a distância corresponde simplesmente a Rzão. Então eu devo me atentar aí, porque aqui ó, eu tenho campo interno, então eu vou usar essa expressão aqui. Aqui eu tenho campo externo, então eu vou usar essa expressão aqui. E aqui eu tenho campo interno, eu vou usar essa expressão aqui, correto? Tá legal. Então, chamo sua atenção só para mais um detalhe. E o detalhe é o seguinte. Olha que interessante, ó. Atenção. Quando eu faço nessa superposição aí o campo de A, você deve lembrar de subtrair uma cavidade, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte. Imagina que essa esfera toda, ela está toda preenchida, tá bom? Então, primeiro eu vou e retiro essa cavidade e retiro essa cavidade. Então, quando eu somo o E com o B, eu estou retirando somente essa cavidade aqui. Então, eu preciso também retirar essa cavidade e depois, aí eu vou calcular o campo que é gerado somente pelo E com essas cavidades e depois eu vou colocar o A preenchido. Então, tenha cuidado nessa atenção em relação ao A, tá bom? Para o A, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode dizer que o campo do A é o campo do A preenchido mais o campo do A vazio. A gente pode conseguir ganhar tempo aqui, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Esse meu GA, ele vai ser o GA relacionado a 6ρ, que é a densidade dele normal, né? E aí, eu vou colocar um outro aqui, ó, que vai ser menos ρ. Então, resumindo, é como se o GA ele fosse um quê? 5ρ. Porque eu estou somando 6ρ. A distância não vai mudar. A quantidade, a simetria também não muda. Não tem nenhuma diferença. O que muda é só a retirada dele, né? Então, é como se eu estivesse no lugar do GA, eu colocando 5ρ, ok? Então, muito cuidado aí nessa análise. Tenha atenção. Vamos então à resposta. O meu GP, no ponto P, ele vai ficar para o E, aquela expressãozinha ali, então, ó, 4/3 de π, ρ, g, vezes o Rzinho. Meu Rzinho aqui, no caso, corresponde a 3R. Vamos para o A agora, então vai ficar 4/3 de π, g, vezes 5ρ, vezes o raio dele ao cubo. Então, o raio dele ao cubo é 2R. Então, bem aqui vai ficar 2R ao cubo dividido pela distância, que é o Rzinho aqui, ó, corresponde a 5R. Então, vai ficar 5R aqui embaixo ao quadrado. Então, isso aqui é a interação do E, isso aqui é a interação do A, e agora eu vou subtrair aqui a do B, né? Então, vai ficar mais 4/3 de πg, aqui ó, menos ρ, estou colocando aqui uma massa negativa, né? Uma densidade negativa, e a distância dele ao ponto desejado, que é simplesmente R, ok? Então perceba que esse daqui é muito parecido com esse, só muda porque tem o sinal de menos, então vai ficar 3R menos R, dá 2R, então vai ficar assim, ó. GP é igual a 4/3 de π G vezes ρ vezes... Eu vou simplificar e logo colocar os R's em evidência, tá? Então vai ficar R, que multiplica, bem aqui vai ficar 3 menos 1, então vai ficar 2. 2 mais
Vamos para essas continhas agora aqui. Vai ficar 5 vezes 2 ao cubo, então vai ficar 8, dividido por 5 ao quadrado aqui dá 25, né? Então, esse termo aqui eu vou poder cancelar, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Aí eu vou multiplicar por 5 aqui embaixo, por 5 aqui em cima. Então vai ficar 18 dividido por 5, né? Porque vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 8. Então nosso resultadozinho vai ficar 4 terços de π, g, ρ, r, que multiplica 18 dividido por 5. Legal. 18 dividido por 5. Mas aí sabemos que o nosso g corresponde a 16 dividido por 3, né? Então, ó, eu posso multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, por exemplo. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, o meu GP ele vai ficar igual a 16, né? Em cima. Então vai ficar 4 vezes 16 dividido por 3 vezes 10 π ρg Rzão. Tá legal. 16 não. Dá 2 vezes 18, né? Dá 36. Perfeito. Então, eu posso escrever como se isso aqui fosse 9 vezes 4. Olha aí que interessante. Se eu escrever isso aqui como sendo 9 vezes 4, vai ficar 4 vezes 4, 16. Apareceu o 16 que eu queria. Então vai ficar 16 terços de π, ρ, g, Rzão, que multiplica 9 sobre 10. Então isso aqui é o nosso g. Visto que isso aqui, ó, é o nosso g, a nossa resposta final é simplesmente 9g sobre 10. Olha aí. Então, galera, eu coloquei esse problema aqui porque eu achei interessante devido a essa superposição, que a gente tem que retirar o buraco, tem um detalhe aí, tem essa casquinha de banana e tal, para chamar sua atenção a lei de Gauss para gravitação, é uma situação também interessante, pode ser útil em outros tipos de problema, né? Problema planeta plano e tal, dentre outros. E espero que você tenha gostado, compreendido, entendido. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.